Então vamos lá. Vamos lá e vamos estudar a palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 15, versículo de 13 a 28. É um texto mais longo, mas é importante. Faça questão de abrir a sua Bíblia. Aqueles que gostam de anotar, papel e caneta na mão ou no celular. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Opa, vocês acharam mesmo? Primeira Crônicas, capítulo 15, versículo de 13 a 28, para a gente ganhar tempo. Está na tela aí para aqueles que não têm Bíblia. Vamos lá? Os ministros de louvor das igrejas, então, precisam muito anotar o que eu vou falar com vocês. Diz assim o texto: porque como vós não fizeste da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não buscamos segundo a ordem devida. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas carregaram a arca do Senhor sobre seus ombros, com as suas hastes sobre eles, segundo a palavra do Senhor. E Davi falou com o chefe dos levitas para indicarem aos seus irmãos para serem os cantores, com instrumentos de música, saltérios, harpas e símbolos, soando ao erguerem as suas vozes com alegria. Assim os levitas indicaram Emã, filho de Joel, e os seus irmãos, Asaf, o filho de Berequias, e os dois filhos de Merari, e os seus irmãos, Etan, o filho de Casuías. E com eles os seus irmãos de segundo grau, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Iune, Eliabe, Benaia, Mazéias, Mititias, Elifeleu, que nome lindo para os seus filhos, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etan foram indicados para soarem com símbolos de bronze. Diga símbolos de bronze. E Zacarias e Azael, e Semiramote, e Jeiel, e Iune, e Eliabe, Mazéias e Benaia, com saltério sob alamote. Diga alamote. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E Mititias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas sob seminite para distinção. E Kenanias, chefe dos levitas, foi para a música. Ele instruía a música porque era habilidoso. E Berequias e Eucana foram os porteiros da arca. E Sebanias e Josafá, e Netanel e Amazai, e Zacarias e Benai e Eliezer, os sacerdotes, sopravam as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeaías foram porteiros da arca. Assim Davi e os anciãos, isso aqui é importante. Assim Davi e os anciãos de Israel, os capitães sobre milhares, foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu quando ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca e os cantores, e Kenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si o éfode de linho. Assim todo o Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados e com som de corneta e com trombetas e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. Amém. Quero falar com vocês hoje sobre uma igreja poderosa que adora. Então eu estou fazendo aqui, revisitando temas, para nós relembrarmos as bases estruturais de uma igreja saudável. Por exemplo, um obreiro aí atrás, por favor, pega um envelope de dízimo daquele antigo ou o novo. O novo tem as 7 diretrizes da plenitude, tem atrás? Verifica, tem? Tem, filho, escrito atrás ou não? Então pega o antigo, por favor. Tem um envelope antigo aí, não? Tem não, né? Dentro das 7 diretrizes da plenitude, o que é isso? As 7 diretrizes da plenitude foi uma revelação que o Espírito Santo deu ao nosso pastor em 97. Ok? Foi um momento muito especial que o Senhor teve com o nosso pastor, aonde ele deu o tema da plenitude. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Quais são as diretrizes da plenitude? Dentre de tantas as coisas, uma delas que eu lembro de cabeça, retirar as muletas do Evangelho. Segundo, ser uma igreja relevante na adoração. Então, a igreja saudável, ela é um organismo vivo. Igreja é um organismo vivo. Por isso que a gente não diz que a gente abre igreja. Igreja, ela nasce.
Deus ele faz gerar essa igreja. Então, essa igreja, para ser saudável, ela precisa ter todos os nutrientes. Não adianta você apenas comer doce, ou você comer apenas proteína, mas aí tem as nutricionistas que estão na igreja, que a sua dieta precisa ser balanceada. Quanto mais colorido o prato, melhor. Não é assim? Então, igreja tem que ter, a igreja precisa ter essa coisa balanceada. Apesar de que, cada igreja tem uma direção da parte do Senhor para aquela comunidade. Ok? Então, escute bem uma coisa. Guardem isso aqui. Uma igreja, ela pode ter um ministério, um chamado específico, e ela pode fluir em um dom. Tipo, qual é o ministério de Josué? O ministério de Josué é líder. Josué é capitão. Josué é guerreiro. Porém, Josué é chamado de profeta. Por que ele é chamado de profeta? Quando Jericó é destruída, ele vai lançar uma palavra profética, que o camarada que reedificar Jericó, seu filho mais velho vai ser morto quando lançar a pedra fundamental, e o filho mais novo quando colocar no portão da cidade. Então, por causa dessa declaração, Josué é chamado de profeta. Em Eclesiástico, não Eclesiastes, isso é um livro chamado de apócrifo. Eclesiástico, capítulo de 41, vai chamar Josué de profeta. Ele era profeta todo dia? Não. Ele não era como Natã, como Samuel. Ele tinha um ministério específico, o predominante, mas ele fluía no profético. Uma igreja pode ser forte, o chamado dessa igreja é uma igreja chamada, ela pode ser forte na palavra e ela pode fluir em um dom. Tem igrejas que elas são muito fortes, aonde? Elas são muito fortes na parte da adoração e pode fluir em um determinado dom. Porém, toda igreja, independente do seu chamado, ela precisa ter na sua estrutura muito bem desenvolvida oração, amor pela palavra e adoração. Isso são os elementos fundamentais de uma igreja saudável. Uma igreja saudável tem que ser uma igreja que lê a palavra, ama a palavra, estuda a palavra. Preste muita atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. Vocês, tem culto de jovens, tem culto de adolescente, tem culto de irmã, tem culto disso, tem culto do reteté, tem culto daquilo outro. A primazia tem que ser a palavra. O que aconteceu domingo aqui é uma coisa fora da curva, que não deve acontecer. Pode acontecer, mas não deve acontecer. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Eu sou pastor da igreja e eu posso e devo. Entenda bem uma coisa. Todo mundo que profetiza na igreja, eu sou profeta. Amém. Se você abriu a boca para profetizar, você precisa entender que você está sujeito a ter a profecia liberada, julgada. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, presta atenção. Então a gente tem que educar a igreja. Escute bem uma coisa. A maior profecia da igreja é a palavra de Deus. Se a palavra estiver sendo pregada, não interrompa a pregação da palavra de Deus para profetizar. Amém ou não amém? Se fizer, eu vou corrigir você. Seja quem for. Mas, pastor, eu não consegui segurar. Então você é menino. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu estava no Caramujo, o pastor foi pregar, estava chovendo pra caramba, eu estava sentado no altar junto com ele. Estava eu, o pastor Josué e Álvaro Tito. Álvaro Tito, cantor, sentou na cadeira, nas cadeiras vermelhas que tinha lá no altar.
O pastor Josué começou a pregar. Veio a palavra profética, assim, zup, para Álvaro Tito. Eu passei 1 hora esperando o pastor pregar. Quando ele acabou de pregar, eu entreguei o que eu tinha que entregar para Álvaro Tito. Deu para entender? Salvo alguma exceção, que pode ter um pastor habilidoso aqui da igreja, percebe que Deus quer falar alguma coisa, então ele dá uma deixa para... Fora isso, vaso. Fora isso, o pastor Renan disse, segura sua onda. Porque tudo na casa de Deus tem que ser feito com ordem, com decência. Amém? Eu estou incentivando muito vocês a isso, a buscar os dons espirituais, as manifestações de Deus, mas precisa tudo ser feito com ordem, com decência. Beleza? Ok? E falou. E outra coisa, eu ensino isso para vocês. Aqui tem um monte de profeta, graças a Deus, que Deus está movendo um monte de gente aqui, na igreja, com relação a isso. Pessoal do louvor, pessoal do ministério de intercessão, pastores, evangelistas, graças a Deus. Porém, todo mundo aqui é ciente do que eu falo, porque eu sou um homem altamente bíblico. E a Bíblia diz, 1 ou 2 profetizem e os demais julguem. Julguem, julgar. Não é pecado, mas eu vou julgar. Não, eu não estou julgando o irmão, eu estou julgando o que ele está falando. Ah, meu servo, porque eis que eu vejo o teu choro na madrugada. Você está orando de madrugada, irmão? Não, pastor. Estou dormindo. Então essa profecia foi de onde? Carne. Ok? Julga, gente. Julga. Tem coisas que você não entende. Por exemplo, falou com você, você não entendeu, faz igual a Jacó. José contou o sonho e Jacó não entendeu. O que diz o texto? Mas Jacó guardava no seu coração. Por exemplo, Maria entendia tudo o que se falava a respeito de Jesus? Não, mas diz o texto, e ela guardava cada palavra dessa no seu coração. Então, eu não entendi o que o Senhor falou. Guardo no meu coração, para que de repente, ao tempo exato, Deus vai revelar isso para você. Amém ou não amém, irmão? Porém, vou dizer para você, não existe maior profecia do que a palavra. Porém, uma coisa que eu quero incentivar todos vocês. Uma igreja madura e saudável é uma igreja que ela equaliza as manifestações. Ok? Tipo, por exemplo, eu posso ter uma manifestação maior de pregação da palavra e o pastor Renan ser muito melhor pastor do que eu. Em termos de cuidado. O pastor Ailton pode ter uma veia profética muito maior do que o de Renan. Quem é maior aqui? Ninguém, gente. O que nós precisamos entender é que nós podemos andar em harmonia. E o que está acontecendo aqui, por isso que Deus está abençoando. Entendeu? Quem canta respeita o tempo de quem prega entende que Deus usa, e quem usa sabe a primazia da palavra. Amém? Isso é igreja saudável. Diga amém, irmão. Amém. Então me ajuda aí, fala para 2 irmãos. Está vendo, gente? Isso aí é igreja saudável. Fala para 3 irmãos aí. Isso é igreja saudável. Ok? Então vamos lá. Voltando ao assunto aqui, porque a hora já não nos espera, já diz o profeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos lá falar um pouquinho sobre adoração. Em uma igreja saudável e poderosa, a adoração tem uma parte fundamental dentro da sua liturgia. Numa igreja saudável, vou repetir, numa igreja saudável, a adoração, ela tem parte fundamental dentro dessa liturgia. Ok? Dentro de um culto, a adoração, não existe culto sem adoração. Se não tem adoração, é porque ali não tem culto. Por quê? Culto se faz para adorar a Deus. Entenda uma coisa, culto não se faz para pessoas. Culto se faz para Deus. Eu venho para o culto, não é para que o culto seja ao meu agrado. Eu venho para o culto para oferecê-lo ao Senhor. Então entenda bem uma coisa, entenda-se por adoração. Quando a gente fala, tem que ter adoração. Adoração, você vai entender a adoração. Música, o que é música? Música, cântico,
ofertórios, danças. Danças fazem parte da adoração da igreja. Isso é algo que tem que ter no meio da igreja. Adorador é uma classe de pessoa tão especial que o Senhor busca tais pessoas. Vamos lá, João 4, 24. Abra a sua Bíblia, você trouxe para usar. João 4, 24. Aí coloca um marcador lá em Crônicas, que nós vamos voltar em Crônicas. João 4, 22 a 24. 22 a 24. Foi, Edna achou. Olha lá. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha lá. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui há alguns pontos interessantes disso aqui. Que adoração não tem a ver com localidade. Adoração não é apenas um local. Vamos lá, olha para mim. Se a gente fosse afundar o prego, aí eu ia dizer para você de qual linha é o texto. Se ela linha uma sacerdotal, ok? Se ela linha sacerdotal ou se ela é deuteronomista. Quando a ênfase se dá na liturgia, é porque aquele texto é um sacerdote que está escrevendo. Então, muito provavelmente, nessa linha ali, o que o sacerdote ele gostava? O sacerdote diz lá em Deuteronômio, capítulo 14, que o Senhor iria dizer o local onde o povo iria dizimar. Então, veja só, Deuteronômio é o livro escrito muito depois do cativeiro. Por quê? Porque Deuteronômio, ele já diz que o lugar de adoração é Jerusalém. Então, no imaginário deles, o que acontece? O lugar de adoração é onde? Que o Senhor mostrou, Jerusalém. Então, o povo tinha que migrar para Jerusalém algumas vezes ao ano para ir em Jerusalém adorar. Ok? Principalmente na época da Páscoa. Eles tinham que ir para Jerusalém. Então, na cabeça deles, qual é o monte a adorar? O monte a adorar é em Jerusalém. Samaria, que é o lugar da mulher samaritana, eles falavam assim, aqui nós dizemos que é Gerezim, que é o monte Gerezim. Porque havia o preconceito entre samaritanos e judeus. Um dizia assim, o lugar de adoração é Gerezim. Outro dizia, o lugar de adoração é Jerusalém. Aí vem Jesus por cima com uma revelação maior dizendo, não é nem aqui em Jerusalém e não é nem em Jerusalém. É aonde o adorador estiver. Porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é apenas no lugar. Mas então, pastor, o que nós fazemos? Aqui nos reunimos na Santa Casa do Senhor para adorarmos. Mas a adoração a Deus na sua vida não é só aqui. A adoração na sua vida é aonde você estiver e o tempo todo que você puder. Amém ou não, meu irmão? O ser humano tem predisposição para adorar, porque foi criado para isso. Por exemplo, eu costumo brincar, falar de adolescente. Adolescente não gosta. Adolescente tem dificuldade de dizer que gosta. Eles não gostam de Coca-Cola. Eles não gostam de PlayStation. Eles não gostam de brócolis. Eles odeiam brócolis. Eles amam Coca-Cola. Porque adolescente, ou ele ama, ou ele odeia. Então você vai ver que esses sempre procuram uma figura para adorar. Infelizmente, nós temos vários ídolos criados instantaneamente, que são os ídolos da internet. Me diga, o que luva de pedreiro tem de mais? Sim! Melhor do mundo! Receba! Deus Pai! Deus Pai Todo-Poderoso. É isso aí, vaso. O que aconteceu? Um garoto no meio do mato, iletrado, que não sabe ler, mas chuta que é um negócio louco. Como que ele consegue chutar daquela maneira? Não sei, mas que ele chuta e coloca a bola
Também, irmão, ele deve dar uns 300 chutes até acertar um daquele, né? Mas, meu irmão, eu posso passar a vida inteira. Depois, então, do pênalti que eu bati, então, aí no Municipal. Então, ele foi lá e deu um chute e começou. Sim, receba! E botou uma luva de pedreiro na mão. O que aconteceu? O garoto virou um fenômeno mundial. Mundial. Final de Champions, jogadores famosos, os grandes nomes de internet, tudo estão atrás desse cara. Está ganhando aí, pelo menos deveria ganhar, um monte de dinheiro. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela cria ídolos. O índio no mato adora a pedra, o sol, a lua, a estrela. Nós temos a necessidade. Por que nós, o ser humano, tem a necessidade de adorar? Porque nós fomos criados para adorar. Nós, escute, tudo que foi criado pelo Eterno, tudo foi criado para o seu louvor. Jesus, qual é o cântico maravilhoso, o maior cântico que o apóstolo Paulo escreveu? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, seja dada a ele eternamente. Ó profundidade da sabedoria e da riqueza e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Aleluia! O que diz Paulo na sua carta de revelação aos Efésios? Ele vai dizer que o papel de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. Tudo que foi criado para louvor de Deus. A terra glorifica o nome do Senhor. O texto vai dizer, rios louvem ao Senhor, árvores do campo batam palmas a Deus, as grandes montanhas adoram o nome do Senhor, os anjos, arcanjos, querubins, serafins adoram o nome do Senhor, e nós, os seres humanos, adoramos a Deus. Veja bem uma coisa, escute, em toda a revelação sagrada, você nunca vai ver um texto que Deus fala assim, bendito seja o meu nome. Você já viu algum texto dizendo isso? Bendito seja o meu nome? O Pai não diz que bendito seja o meu nome, porque eu sou digno de ser adorado. Você já viu algum texto dizendo assim? Você já viu algum texto? Por quê? Porque o Pai não se adora. O Pai não se glorifica. O Pai cria criaturas para o adorar, porque Ele mesmo não se glorifica. Porque a glória própria é tolice, diz a palavra de Deus. O Eterno não se glorifica. Por quê? Porque Ele tem criaturas ao seu redor que o adorem. Oh, aleluia! Os serafins dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os 24 anciãos adoram o seu nome. A água louva o nome do Senhor. O mar louva o nome do Senhor. A estrela louva o nome do Senhor. Tudo que existe, existe para seu louvor. Veja bem uma coisa. O próprio Jesus não se adorou. Quando alguém chegou para ele e falou assim, bom mestre, ele falou assim, por que tu me chamas bom? Eu não sou bom, bom é o Pai, porque o Pai já fez a obra e terminou, e a minha ainda não está terminada, para eu dizer que eu sou bom. Você não chegou ao final da carreira para dizer que você é bom. Então, Jesus disse assim, eu não busco a minha própria glória, mas eu busco a glória do Pai. Aí ele falou assim, mas tem um que busca a minha glória. Quem busca a glória de Jesus é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que habita no meio da igreja, ele induz essa igreja a adorar ao Senhor. Uma igreja que é cristocêntrica, levanta a mão e adora a Deus. A igreja que entende o seu papel, entende seu papel. Eu fui criado para louvor e adoração do seu nome. Quem está comigo, diga amém, irmão. Amém. Glória a Jesus. A profecia, qual é a profecia bíblica? Filipenses capítulo 2. Qual é a profecia bíblica? Filipenses capítulo 2, versículo 10. Essa é a profecia. Olha lá. Quem achou diz amém. A profecia bíblica, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens, demônios. Todo mundo vai se dobrar. Anjos, homens, demônios.
os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o reconhecimento da autoridade do nome de Jesus glorifica a Deus. Um está glorificando o outro. O Espírito busca a glória do Filho para que a obra dele seja feita, e quando é a na igreja, porque um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento, irmão. Porque tudo é para a glória de Deus, irmãos. O que prega é de Deus, diga amém. O que canta é de Deus, diga amém. O que ora é de Deus, diga amém. E todos nós juntos fazemos a obra de Deus. Então entenda bem, irmãos, nós não somos a fonte da glória. Nós somos espelho. Nós não somos fonte de glória, nós somos espelho. Porque nós entendemos que nada que nós temos é nosso. Tudo nos foi dado. O que eu tenho foi alguém que me deu. Por exemplo, se você vê, eu não vou falar o tema aí porque o nome, porque está em inglês, um filme sobre Whitney Houston, passa na HBO, o último concerto, um dos últimos concertos que ela fez enquanto ela estava ainda lúcida, uma coisa espetacular, aquela mulher cantando. Diz o filme que Whitney Houston foi chamado de a voz, comparada a Sinatra, a maior cantora da sua geração. Para mim, é uma das maiores cantoras de todos os tempos. Uma coisa, assim, espetacular. Porém, drogada, tomou uma overdose na banheira, caiu, morreu afogada. Acabou o dom. Porque ela não entendeu que o dom dela era efêmero e era passageiro. Eu preciso entender que aquilo que eu tenho só serve enquanto eu tenho fôlego. E eu só tenho fôlego enquanto Ele quiser, porque quando Ele não quiser, e quando Ele quiser, acabou. O meu dom foi embora. Meu dom foi embora. Então, irmãos, eu vou entender o seguinte: enquanto eu tiver fôlego, irmão, louvarei e adorarei o nome do Senhor. Ô, irmãos, essa é uma boa palavra para você ficar de pé. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu tiver força, eu louvarei e adorarei o nome do Senhor. Nós temos uma irmã aqui na igreja, e a mãezinha dela é daqui da igreja. Você sabe que a mãezinha dela não tem as duas pernas? São duas próteses. Ela tem muita dificuldade para andar, mas vira e mexe, ela está no culto aqui. Ela poderia muito bem, pela idade dela, dizer assim: eu vou ficar em casa. Mas ela diz: não, eu vou para a casa do Pai. Eu vou adorar. Então, irmão, por que eu não fico em casa, irmão? Por que eu não estou em casa agora? Ah, irmãos, eu operei, tal. Não, irmão. Porque eu entendo o seguinte, irmãos. Eu tenho pressa. O tempo é pouco, irmãos. Então, todo o tempo que eu tiver, vou fazer a obra. É o que Paulo disse: me gastarei e me deixarei gastar pela obra de Deus. Tem gente aqui, não acontece isso não. Deve acontecer lá em Sacramento, lá com a pastora Zoraia lá. Que o pessoal, choveu, não vou na igreja. Estou cansadinho, não vou na igreja. Não deu tempo de tomar banho, não vou para a igreja. Irmão, faz isso não, vaso. Você nasceu para uma coisa, vaso. Ô, irmão, você nasceu para uma coisa. Você nasceu para adorar, irmão. Ô, fala sério, pelo amor de Deus, levante essa mão aí, vaso. Me ajuda aí, irmão, dá uma glória para Jesus. Você nasceu para adorar, irmão. Nós nascemos para adorar, irmão. Jesus disse que somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Mateus 4, 10. Mateus 4, 10. Vamos. Mateus 4, 10. Então, o cão tentou Jesus, dizendo: todos os gêneros da terra te darei se prostrado me adorares. Jesus vai fazer uma ressignificação do texto. Ele vai dizer assim: Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus está citando o quê? Deuteronômio capítulo 6. Abre sua Bíblia lá, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio. Deuteronômio 6, verso 5. Verso 4. Anota aí na sua Bíblia aí, do lado desse versículozinho aí. Esse versículo 4 e o 5
Escreva assim, chamar, ó Israel, chamar, S-H-A-M-A, chamar, ó, acentuado, Israel, chamar, ó, Israel. O que é isso? Chamar, ouça. Então, isso aqui é o centro de Deuteronômio, capítulo 4. Olha lá. Ouve, ó Israel, chamar, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja ali que o texto não está dizendo. Ele não está dizendo assim, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o verdadeiro Senhor. Se ele dissesse que ele é o verdadeiro Senhor, Juliana, ele está dizendo que existia Deus falso. Para o deuteronomista, não existe Deus falso. Só existe um Deus. Os outros nem Deus são. Nem mentirosos são. Aí ele está dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5, algo que ele vai dizer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou de todo o teu poder. Mas Jesus não vai dizer apenas amarás. Ele diz o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Ou seja, é impossível adorar a Deus sem amá-lo. Então Jesus está amplificando o sentido de adoração. O sentido de adoração, quando eu adoro, eu estou externando o meu amor por Ele. Eu estou vocalizando o meu amor por Ele. Eu estou vocalizando, aleluia! E o que diz a palavra? Oh, glória, escute isso aqui. Os verdadeiros adoradores da Bíblia, os salmistas, diziam assim, oh, anjos magníficos em poder, louvai ao nome do Senhor. O salmista está dizendo, eu preciso tanto adorá-lo, que eu sozinho não tenho capacidade. Venham anjos poderosos e me ajudem a adorá-lo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Quando eu adoro, e eu tenho muita coisa para falar sobre isso aqui, quando eu adoro, na adoração, escute isso, nós precisamos amplificar o sentido da adoração. Quando eu adoro a Deus, eu adoro de todo o meu entendimento, de todo o meu intelecto, de toda a minha emoção. Então, eu sou corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Então, tudo que é em mim bendiz o nome de Deus, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Então, entenda bem uma coisa. Alguém conversou comigo hoje, tomou café hoje, falando de uma que foi numa determinada igreja, e a igreja, a liturgia era muito quietinha. Então, não se faz barulho, né? Todo mundo fica... Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. Ninguém fala nada. Estão errados? Não. Estão completos? Não. Porque o texto vai dizer tudo que eu tenho. Então, se eu tenho mão, eu louvo com mão. Se eu tenho pé, eu louvo com pé. Se eu tenho voz, eu louvo com voz. Se eu tenho corpo, eu louvo com corpo. Tudo que eu tenho vai louvar. Oh, glória, eu aplaudo, eu danço, eu corro, eu grito. Então, escute só, na adoração, veja bem, isso, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque ia afundar muito o prego e ia gastar muito tempo. Nós temos uma coisa errada, equivocada, de achar o seguinte, que a gente só adora a Deus se a gente chorar. Se eu chorar, eu adoro a Deus. Deixa eu dizer para você, nem todo mundo que chora se arrepende. Nem todo mundo que dobra o joelho ora, vaso. Havia os pranteadores de profissionais que não tinham nada a ver com relação a isso. Se fosse chorar por chorar, irmão, todo ator... Ok? Então, é o seguinte, é claro que quando eu adoro o Senhor, existe um quebrantamento. Quebrantamento na adoração tem que haver quebrantamento. Quando a presença de Deus vem, escute só isso.
quando a presença de Deus vem, e ela traz quebrantamento, ela quebra a tua alma, ela esmiuça você. Tem hora que a presença, que a glória vem, escute isso, você não pode, eu não posso, ninguém pode colocar as manifestações de Deus dentro de uma caixinha, que todo mundo vai sentir da mesma maneira. Tem gente, irmão, que vai sentir a presença de Deus e o coração dele vai quebrar de uma tal forma que a única forma daquilo vazar, aquilo que está dentro dele, é através dos olhos, é chorando. Que você não tem palavra, você não consegue expressar, vocalizar. Então, alguns sons, alguns gemidos saem da sua boca em adoração pela presença de Deus. Aleluia! E aí tem uma música do Sóstenes Mendes, que eu adoro, que não se canta mais na igreja, porque agora é só worship, aquela coisa toda, mas o Sóstenes, ele fala assim: em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar, a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Algumas pessoas, quando ouvem alguém cantar esse negócio, o coração começa assim, ó. Oh, glória, ela começa a perceber alguma coisa. Verdade, a adoração traz quebrantamentos. Você quebra. Você se quebra. Escute, preste atenção nisso e olhe para mim, porque tem um monte de gente nova na igreja e vocês precisam aprender a adorar. Corporalmente, como nós adoramos corporalmente, a gente se curva diante do Eterno. Na igreja, todo mundo levanta a mão para adorar, porque levantar a mão é sinal de adoração. O salmista vai cantar e dizer assim: sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Eu estendo a mão assim para receber, eu estendo a mão assim para abençoar, mas eu estendo a mão assim para adorar. Quando eu levanto as minhas mãos, uns levantaram, eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo, eu me rendo a ti, glória, eu digo assim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo, o meu ser se rende, a minha vontade se rende, é assim que a gente adora. Por isso que a gente fala, reaja ao altar, vaso. Participa desse negócio. Por quê? Porque você nasceu essencialmente para adorar ao seu santo nome. Preste atenção uma coisa. Um carro tem centenas de peças. Algumas delas são peças móveis. Principalmente os pistões. Pistões? Os pistões. Tem carro de 4 cilindros, 3, 6, 8, 12. Alguns W16, como o Bugatti, e aquilo faz assim, ó. E aquilo é milimetricamente feito para passar para cima e para baixo, sem arranhar a parede. Porque são tudo componentes, ou de alumínio, ou de ferro fundido. Ferro fundido. Aquilo ali, se errar um micron, que é menos de milímetro, e passar na lateral da camisa do pistão ali, o bloco do motor foi embora. Para que isso aconteça, para isso não acontecer, quando o motor é ligado, você vira a chave, pegou. Quando aquilo faz assim, uma das primeiras coisas que é acionado no carro chama-se a bomba de óleo.
o óleo vai ficar lá embaixo, no cárter, lá embaixo. Quando você vira o motor, que percebe-se que o motor vai ser, a bomba de óleo joga o óleo lá em cima, para lubrificar as peças, para elas deslizarem. Entenda bem uma coisa, se você faz parte da máquina, óleo tem que descer sobre a sua cabeça. Porque você tentar se movimentar sem óleo, você vai arranhar a carcaça e vai ser embora. Então é o seguinte, Vaso, se você está aqui, o motor foi ligado. O que é o motor ligado? Vaso, quem vai começar o culto hoje? Fulano de tal. Fulano de tal diz assim, irmão, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Porque é o seguinte, irmão, tem uns caras que começam culto muito xoxo, umas irmãzinhas que começam culto muito xoxo também, não é verdade? Pai do Senhor, irmãs, vamos começar um culto. Irmão, eu já estou com sono mesmo, irmão. Se me levar assim, eu vou dormir, irmão. Meu irmão, vamos embora, irmão, porque hoje Jeová vai falar aqui nesse negócio. Vamos adorar. Ligou a chave. Quando ligou a chave, o óleo tem que estar aí, irmão. O óleo tem que estar aí, por quê? Porque você veio para adorar, você veio para adorar. Aí entenda bem uma coisa, irmãos, entenda bem uma coisa. Na adoração também tem que ter celebração. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, não se escandalizem aqui. Salmo, versículo de número 20, versículo número 5, Salmo 20. Ô Jesus, segura o relógio, Jesus. Salmo 20. Gente, ninguém achou, irmão, só um aqui, irmão. Salmo 20, cadê o pessoal do louvor, gente? Cadê? Vocês? Olha só o que diz esse texto. Olha o que diz esse texto aí. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Pastor, o que tem de mais nesse versículo aí? Nós nos alegraremos. Escute só uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Aqui para o pessoal que gosta de estudar. Pastor, eu quero ter um dicionário bíblico. E aí a maioria de nós vamos para o Stronger. Porém, o texto bíblico, da melhor maneira, o contexto te dá a tradução da palavra. Tá? Porque uma palavra no hebraico pode ter N. Se você pegar o Stronger, vai ter N traduções para a mesma palavra. E você aplicar a palavra errada, ela muda totalmente o contexto. Quer ver só uma coisa? Novo Testamento na linguagem de hoje. Tem aí essa versão? Novo Testamento na linguagem de hoje. Vocês têm? Alguém tem aí Novo Testamento na linguagem de hoje? Senão eu coloco aqui. Hã? Não. Novo Testamento na linguagem de hoje. Alguém tem aí? Eu tenho aqui. Alguém tem? Parei. Salmo 25, verso 5, na versão linguagem de hoje. Eu só tenho NVT? Miséria. Quem? Machon? Pega o microfone ali. Alguém está na mesa aí? Aí, olha só, veja só. Machon já veio assim tremendo, falando assim, será que eu estou fazendo errado, meu Deus? Ele já veio aqui falando, mas será que está errado ali? Mas olha o que o texto fala assim, mas nós nos alegraremos pela tua salvação. Então eu estou alegre. Aleluia. Agora, olha uma das versões, uma das palavras para Hanã, não Renan. Hanã significa dar gritos de alegria. Olha só na linguagem de hoje, vai dizer assim, então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos bandeiras de vitória. Ele não está dizendo apenas que eu vou me alegrar, ele está dizendo que eu vou... Não. Eu quase rasguei minha garganta em vocês. Então ele está dizendo assim, e nós daremos gritos de alegria... Exatamente isso aí, irmão. É exatamente isso aí que eu estou falando com vocês.
É exatamente isso aí que eu estou falando com vocês. Por quê? Porque no culto, na adoração genuína, não pode haver só quebrantamento. Oh, o Senhor me deu uma grande vitória, irmão. Oh, irmão, eu estava 9 anos desempregado, irmão. Eu estou muito feliz com Jesus. Isso aqui é o clássico. Aí Esté vai ficar toda emocionada. Olha, a irmã está chorando de alegria. Aí eu pergunto a você, por que você não pode subir no altar para falar assim, irmãos? Vocês já viram uma figurinha? Ah, não, porque essa figurinha só tem no grupo de jovem. Tem uma figurinha no grupo de jovem. Quando o pessoal quer celebrar alguma coisa, vai ver. Renan, pastor Renan. Irmão, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele te livrou do inferno, meu filho. Ele te transportou para as regiões celestiais em Cristo Jesus, irmão. Ele te deu o Espírito Santo, irmão. Ele te deu a certeza da vida eterna. Cadê você para dar grito? Carne é sua, que você só está indo pelo lado da sua alma, porque muitas das vezes, o que muitas pessoas sentem, não é nada de presença, é simplesmente a sua alma sendo tocada, e às vezes tem alguém, vocês já viram? Coloca lá, adoração na África, Reinhard Bonk, tem uma tenda, tem um vídeo aí deles, 1 milhão de pessoas numa tenda, pulando e adorando, pulando e adorando, pulando e adorando, adorando. É porque eu ia baixar lá, ia pedir, mas o pessoal chega cedo e aí a gente começa a conversar, não deu tempo. Tem um hino, Shalom Jerusalém, do Paul Wilbur, que ele tem uma música com um instrumento que tem de israelita tocando, que vocês têm que ver. Alaúde, vocês têm que ver que coisa maravilhosa. Abaixa aí. Não vou dançar para criar outro meme, não. Pode deixar. Ok? Você vai ver que eles tinham essas coisas. Solta isso aí. Essa aí mesmo. Solta aí, você vai ver se dá. Bota som nisso aí, bota som. Bota som nisso aí, meu filho. Tem sub, não? Deu para entender? Escute uma coisa, solta isso aí. Escute uma coisa. Uma igreja saudável, ela pulsa. Fala, não, irmão, poxa, fala sério, irmão. Estou me esgoelando aqui, irmão. Né? Mas eu falei assim, ué, pastor, só veio de blazer hoje? Aí eu brinquei com ele e falei assim, vou ter qualquer negocinho para vir hoje, cara. Escute só, uma igreja saudável, ela pulsa. Pulsa, a igreja pulsa. O ministro de louvor não precisa empurrar. Ele simplesmente conduz, porque a igreja pulsa. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele sente necessidade. Irmãos, o verdadeiro adorador, ele sente necessidade, irmão. Se ele não adora, irmão, ele passa mal. Se ele não adora, alguma coisa falta nele, irmão. Nós nascemos para adorar. Eu vim para adorar. Eu quero te adorar. Eu desejo te adorar. Eu nasci para te adorar. Eu vivo para te adorar. O que Davi fazia? Dançava com todas as suas forças.
Aí eu estava brincando com umazinha, assim, domingo. Falei para ela assim, vai chegar o dia aí que você vai esticar o braço. Você quer saber quando uma menina dessa está aprendendo a dançar, ela é nova no Ministério de Dança, é quando o braço não estica. Sério. É a mesma coisa, você quer saber quando alguém não sabe oratória? É que ele fica assim, né? É uma deixa de oratória para você passar, você está pedindo socorro para alguém, né? Quando você fica assim, né, Diego? Tipo, fala alguma coisa para me ajudar. Então, o pessoal da dança, quando começa assim, ó, o braço assim, ó, quando a noite fria cair sobre mim, aí fica assim, se filmar isso, eu vou disciplinar, e no deserto eu encontrar. Aí eu falo assim, tá aprendendo. Por quê? Porque aqui tem experiência, já não tem mais vergonha, ficou sem vergonha. Aí começa, quando a noite fria cai. Para aí. Entendeu? Aí quando fica, vocês ficam aí, igual esses crentes tiranossauro. Quando a noite fria, esses bracinhos. Meu irmão, dá glória agora, meu filho. O que diz o texto sagrado? Davi era rei, mas pastor, eu sou o pastor, eu sou o presidente. Se eu não estou esquentando para isso, por que você tem que esquentar? Ué, que negócio é esse? Que conversa fiada é essa? Davi era o rei, meu irmão. E diz o texto que Davi dançava com todas as suas forças. Como é que ele dançava, Renan? Como é que ele fazia, Renan? Faz aquela palavra lá. Como é que ele fazia, Renan? Tá envergonhado. Ah, já sei, hoje você está na carne. Aquele dia você estava cheio do Espírito. É assim, gente. É assim. Então, no Ministério Louvor, tem que ter um momento de celebração. A igreja tem que celebrar. Por que a gente celebra? Porque nós celebramos vitória. Entenda uma coisa, não sou eu, gente, é Deus diz. Eu quero que vocês deem brados. Eu quero, libera meu povo para me fazer festa. O povo fala para eles, irmão, 400 anos de cativeiro. 400 anos de cativeiro. O que o salmista disse? Porque quando nós regressávamos a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Irmão, você ganhou um carro novo, 0. Ai, pastor, eu vou chorar. Cara, você vai chorar e depois você vai fazer o quê? Pulava! Agora escute bem isso aqui. Entenda bem uma coisa. Quando na adoração é necessário nós também relembrarmos dos feitos do Senhor. Aí você fala assim, pastor, por que o senhor pediu para a gente abrir em Crônicas? Vamos lá. Porque a hora já foi embora. Crônicas. Onde que eu pedi para abrir? Crônicas 15? Crônicas 15. Qual que é o contexto? Vocês me dão mais uns minutinhos? Hã? Escute só. Esse contexto aqui, olha para cá. Deixa eu afundar o prego para uns que entendem um pouquinho mais. Quando você lê o texto, escute só. Todos os lugares aonde textos se repetem, leiam os 2 lugares para você ter uma compreensão maior do texto. Por exemplo, se você for pregar em Êxodo e Números, leia Deuteronômio, porque Deuteronômio vai recontar a história. Então tem um acréscimo de detalhes. Se você ler 1 Samuel, 1º, 2 Samuel, 1º e 2 Reis, leia 1º e 2 Crônicas, porque tem um acréscimo. Tipo assim, Davi está trazendo a arca. O Crônicas não conta a história da discussão de Davi com Mical. Samuel conta que os 2 brigaram e depois nunca mais se viram. Crônicas não fala nada disso.
Samuel vai mostrar que é Davi que quer trazer a arca. É Davi que traz sozinha. Crônicas já não fala isso. Olha o que Crônicas vai falar, olha que coisa linda. 1 Crônicas 25, 28. Escuta isso, vamos lá. 1 Crônicas 25, 15, 25 a 28. Acharam? Assim Davi e os anciãos de Israel, os capitães sobre milhares, foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu, assim Davi, os anciãos de Israel, os capitães sobre milhares, foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um veste de linho fino, todos os levitas que carregavam a arca, os cantores, os quenanias, o maestro do cântico, Davi também tinha sobre si o éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados e com som de corneta, e com trombetas e com símbolos fazendo ruído com saltério e harpa. Em Samuel está dizendo que é Davi que traz. Aqui ele está dizendo o seguinte, o cronista está dizendo assim, não foi Davi não, chefe. É o povo. O povo quis, o ancião quis, os capitães do exército quiseram, os levitas quiseram. O que ele quer dizer? Que os mais velhos queriam, que o ministério queria, que os guerreiros queriam, que os cantores queriam, que a nação queria. A minha pergunta, quem quer trazer a arca do Senhor para o meio do nosso arraial? Levanta a mão e dê brados de alegria para Deus. É a igreja que adora. Ok, irmãos? Aleluia! 1 Samuel 6,12, Davi é mencionado sozinho. Então você vai ver que aqui não é um sozinho. Vamos lá, música, pessoal da música, vamos lá. Aleluia. Então ele está dizendo aqui, não sou eu sozinho, não é Davi sozinho, não é pastor sozinho, não é Mônica sozinha que tem que se virar para fazer essa coisa aqui, irmão. O culto vai ser uma bênção. Não é Mariane que tem que se esgoelar para fazer esse negócio acontecer. Não é na força do seu braço. Escute o que eu vou dizer. Não é na força do braço, não é por força e não é por violência. A igreja tem que vir junto. Começou o culto, eu já estou na vibe da adoração. Ô glória! Irmãos, o que nós somos aqui? Apenas conduzimos na adoração, apenas vos conduzimos em adoração, apenas vos conduzimos em adoração. Por quê? Porque seu coração, é o que diz o Salmo, alegrei-me quando cheguei na casa de Deus, irmão. Não, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Ô glória, ô glória, ô glória. O que quer dizer, irmão? Ô glória, lá na rua eu já comecei a sentir, irmão. Ô glória, estou chegando na casa. Ô glória, estou entrando na presença. Ô glória, vamos embora, meu filho. Ô glória, eu cheguei na casa. Eu cheguei para adorar. Eu cheguei para bendizer. Eu cheguei para glorificar. Entendeu, vaso? Então, o que a gente aprende com relação... Aqui, ó, amor. Tem um monte de coisa aqui. Aí, o que Davi me mostra, irmãos? Ele me mostra que a adoração, que o negócio bem feito, que a alegria, não é obra do acaso. Aí ele está cantando assim. Quando a noite... e no deserto... Quer um todinho? Quer um todinho para ficar mais forte? É cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar,
bracinho de dinossauro. Ó, tem um creminho da Avon, meu filho, que você pode debaixo do braço, que não mancha a roupa não, tá? Entendeu? Pastor, eu não posso fazer isso não, pastor, porque já viu como é que é. Ok? Então levanta, meu filho, levanta a sua mão para adorar, ok? Ok? Então a gente vai cantar. Então eu direi. Essa é velocidade mesmo? Ô Magrinho, aumenta aí 1/4 de velocidade aí. Então eu direi, Mariana. Então eu direi. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Vai, dona Deia, pula aí no seu Rei. Na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Atraídos pela tua presença, ok? Agora escute aqui para a gente terminar. Aqui, Davi vai dizer assim, essas coisas, escute aqui, Mônica, o pessoal de louvor aqui da igreja, escute aqui, presta atenção nisso aqui. Isso aqui não é obra do acaso. Davi está dizendo assim, festa não é obra do acaso. Não trabalhe simplesmente com obra do acaso. Ah, irmãos, eu inventei na hora, deu certo. Porque Davi vai me mostrar que o negócio é diferente. Ele vai dizer assim, ó, escute só. Assim os cantores Emã, Asaf e Etan foram indicados para soarem com símbolos de bronze. Toca no prato aí, filho. Toca no prato aí. Símbolos de bronze. Toca no prato. Toca no prato, meu filho. Isso! Aí. Isso ali. Símbolo de bronze. Aí ele vai falar assim, Zacarias, Aziel e Semiramote, Jeiel, Iune, Eliabe, Mazéias e Benaia com saltério sobre Alamote. O que é Alamote? Alamote é a voz de soprano. Atraídos, Mariane. Atraídos pela tua presença. Ok? Isso aqui é a voz de soprano. Aí ele vai falar assim, e Matitias e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel e Azarias com harpas sobre seminite para distinção. O que é seminite? É o contralto, é o baixo. Canta aí junto com ela aí, o contralto. Atraídos pela tua presença. Ok? Então o que Davi está dizendo assim? Um canta alto, outro canta contralto, outro canta baixo. Aí ele vai dizer assim, um vai tocar dúvida. Não. Isso. Faz o tribal aí. Ok? Aí vamos colocar. Ele toca o tribal, tem baixo? Porque vocês estão. O baixo está funcionando, o baixo está aqui na frente. Então aí ele vai dizer assim, ó. Então tem que ter o camarada do Aduf, vai. Aí entra o contrabaixo. Aí ele vai falar assim, entra agora o instrumento de 6 cordas. Vai, Igão, assim, a melodia, Igão. Entendeu? É isso que ele está mostrando. O que ele está dizendo? Escute só. Música para ser feita, faz a escala musical assim, faz assim, dá, dó, São notas totalmente diferentes, mas tem uma coisa chamada na música de harmonia. Para você criar uma sinfonia, você precisa ter diferentes que se harmonizam, notas diferentes que se harmonizam.
Por isso um é baixo, o outro é alto. Por isso um quer voar. Tá vendo? As crianças saíram correndo. Outros é mais medido, mais comedido, ok? Então quer dizer, a igreja é isso. É essa mistura. É essa mistura. É essa mistura que vem para a casa do Pai, que entende, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus, atraídos. Vamos lá, toca aí, aleluia. Ô glória, e eu quero convidar, pode apagar a luz agora, Jorge. Eu quero convidar você, levante a sua mão, irmão, se renda. Você está cheio da palavra de Deus. O Espírito está te convidando, vem adorar ao Pai. Vem adorar ao Pai. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que mil. Quem é do glória da glória, quem é do aleluia da aleluia, quem é de língua estranha, fala em línguas, veio para adorar, entrega a tua adoração. Você veio para adorar, o Espírito deseja que você adore. O Pai quer receber a tua adoração, igreja. Por Ele, para Ele são. É isso, irmãos. Atmosferas não são obras do acaso. Nós criamos atmosferas, vaso. Adoração pode trazer milagre até você, irmão. Jesus, filho de Davi. Adoração. Jesus, filho de Davi. Eu estou adorando. Estou dizendo quem Ele é. Jesus, filho de Davi. Primeiro Ele entrega, depois recebe. Primeiro Ele entrega. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei, Senhor, que não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra, porque eu sei quem Tu é. É adoração. Oh, maravilha! Oh, maravilha, oh, maravilha, oh, maravilha. É a mulher que quebra o seu vaso de alabastro, e depois Jesus vai dizer, o seu nome vai ficar gravado para sempre. Primeiro adora e depois recebe. É Paulo e Silas na prisão, que estão presos, encarcerados no cárcere inferior, mas adoram. Todos os outros presos veem e ouvem adoração, então as cadeias se abrem. Oh, glória ao nome de Jesus. Adora que o milagre vem. Adora que a porta se abre. Adora que a porta se manifesta. Adora que a glória vem. Adora que a provisão chegue. Adore que o céu se manifesta. Eles são todas as coisas. Bota pra fora, gente. Bota pra fora, bota pra fora. Porque dele, por ele. Isso, olha que coisa linda. Tu és digno. Eu vivo pra te adorar, eu vivo só. Por que você não deu um brado de júbilo aí no meio das palmas? Por que você não assobiou? Pra te adorar, eu
vida.